isso. Ficar tocando o telefone paga flexão, hein? Ficar tocando o telefone paga flexiones. Hã? Então, pessoal, boa tarde. Vamos agora entrar no mundo digital. Nós vimos algo agora no osciloscópio sobre o mundo digital. Barramentos de controle e sinais lógicos, não foi? Mas o mundo digital é muito mais do que isso. Existe o mundo da radiofrequência, o mundo da eletrônica analógica e existe o mundo digital. Especificamente agora vamos falar da gravadora de NAND, da JCP13, que é essa gravadora de NAND que está aqui. Para que a gente possa entender sobre memória NAND, nós vamos entender um pouco sobre a lógica digital. O que é eletrônica digital? O que é uma porta lógica? O que é memória NOT AND? Qual que é a expressão booleana? Qual que é a tabela da verdade? Qual que é o diagrama de uma porta NAND? E o que é uma memória? Afinal de contas, as memórias, a memória NAND, a flash NAND, é uma memória que armazena os dados do usuário, certo? Criptografados. Armazena o sysconfig MAC address, que são os endereços IP do seu circuito de RF, do Bluetooth, do Wi-Fi, do GPS, do NFC, do próprio smartphone quando vincula na rede celular. E também o sysconfig dados. Então a NAND armazena muitas informações e, claro, também o loader, que é o bootloader da NAND. Então a memória NAND é um dispositivo que armazena dados do cliente, dados da segurança IP do aparelho, chamados MAC address, dados do aparelho chamados MAC data e o bootloader. Então nós temos aí 4 regiões, 4 divisões de dados de informações básicas da NAND. Ok. E a NAND estraga muito. A NAND dá muito problema. Então é muito comum ter que reparar a NAND. Mas não só por dar erro na NAND. Para trocar alguns componentes no iPhone também, é preciso desbloquear o CI do Wi-Fi, por exemplo. Então, acima do iPhone 6S, se o CI do Wi-Fi e do Bluetooth estragar, se eu tenho um CI danado do iPhone 6 para arriba, 6S para arriba, por exemplo, eu não tenho Wi-Fi, eu não tenho Bluetooth, e tenho que fazer câmbio do circuito, está danado, eu tenho que fazer a liberação da memória primeiro para fazer câmbio. Então, alguns aparelhos iPhones eu tenho que fazer o desbloqueio da memória NAND. Alguns deles dá para fazer o desbloqueio sem precisar tirar a NAND, outros têm que tirar a NAND. Então essa máquina aqui, a gravadora de NAND JC, hoje é a número 1 do mercado, é a P13. Então a gente tem que ter isso aqui, obrigatório. Quem fizer reparo em iPhone tem que ter. Pode falar? Eu tenho uma. Sim, muito bom. A P13, fundamental. Com a P13 eu posso fazer desbloqueio do Wi-Fi, fazer desbloqueio de circuito para câmbio de circuito de Wi-Fi, upgrade de memória, câmbio de memória, 64 para 256, 512 para 1 tierra, posso cambiar lá, expansão de memorita, que é muito bueno para fazer. Correção de erro, correção de erro, por exemplo, erro 9, 21, 35, 4013, 4014. Posso fazer também na memória NAND e também calcular dados GSX, dos MAC address. Então tem principalmente 4 funções básicas que eu consigo fazer com essa gravadora. Do iPhone 6 ao iPhone 13 Pro Max. Só que tem um problema. Do iPhone 6 ao iPhone X, ela usa um modo chamado modo púrpura. Modo púrpura é uma brecha que o software tem, que você consegue entrar nos dados da memória sem precisar tirar a memória. Já do iPhone X para cima até o 13 Pro Max, tenho que usar o slot BGA 110. Então tenho que usar aqui para fazer essas 4 funções que eu queira. Para fazer upgrade de memória, desbloqueio do Wi-Fi, correção de erro ou dados dos MAC address, dos GSX. Então do iPhone X para cima, só sacando a memória. Do iPhone X para baixo, pelo
cabo do modo purple. Então, para me trabalhar 100%, eu tenho que ter a P13 e a P7. Por quê? Tem alguns defeitos que você não resolve sem tirar a memória. Então você tem que ter a P7, a JC P7 e a JC P13. Então, que temos? Acá eu tenho meu aparato, verdade? Me presta tu aparato. Então, acá eu tenho que ter uma identidade. Que acá, por exemplo, eu tenho e-mail, verdade? E-mail é tua identidade no circuito de radiofrequência. Então, e este nome do e-mail é a segurança. Hablamos de MAC address, endereço de segurança MAC. E também você tem Wi-Fi acá, verdade? Não tem Bluetooth também? Quando você faz conexão na rede Wi-Fi, você tem que ter uma identidade. Então, você também tem o número de identidade. Tem identidade de Wi-Fi, Bluetooth e celular também. Então, quando eu falo, você tem problema no circuito, no endereço MAC address. O que é esse MAC address? E-mail, serial number, Wi-Fi address e Bluetooth address. Endereço de segurança, que é único, que é estúdio solamente. Não se pode fazer câmbio. Compreendes? Ou não? ¿No se puede qué? Fazer câmbio puede? para outro. Não se pode. Senão não há registração. Igual a tua identidade, por exemplo. Você tem um número, verdade? No caso, se tu dá sem fazer isso, ele não reconhece. Não reconhece mais. Y de eso modelos nuevos, por lo menos con 12 que dicen que ahora no es necesario hacer. Sim. Que passa que temos os iPhone novos, que não necessita sacar na NAND para fazer câmbio de upgrade de memória. Pero para fazer desbloqueio do Wi-Fi, tem que sacar. Sim. Por exemplo, os iPhones novos, iPhone 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 13, 13 Pro Max, fora o desbloqueio do Wi-Fi, não preciso tirar a NAND para fazer o desbloqueio, não preciso ter a box. Mas, para desbloquear o seio do Wi-Fi, eu tenho que ter a box. Por exemplo, eu quero fazer expansão de memória. Tenho um iPhone 12 Pro Max 128. Quero passar para 512. Tiro a memória, coloco uma nova, restauro o aparelho. Pronto. Não tem que ter a box. O Wi-Fi estragou. Tá danado. O Wi-Fi do 12 Pro Max. Tem que tirar a NAND, tem que colocar na box e desbloquear o Wi-Fi. Então você tem que ter a box igual, não tem jeito. Por exemplo, eu tenho um iPhone 12 Pro, verdade? Que não se prende... que não tinha nem Wi-Fi. Não ativa Wi-Fi, não tem ativação de Wi-Fi. Para fazer reparação, eu tenho que cambiar o circuito de Wi-Fi. Pero, para cambiar o circuito e está bueno, eu tenho que sacar a NAND, estufar acá e fazer desbloqueio do número de Wi-Fi. Assim depois, cambiar o circuito de Wi-Fi para fazer restauração. Aí anda. Porque está amarrado. Então, lá NAND tem a codificação. Compreendes ou não? Sim, mas tem que ser o mesmo loader, tem que ser a mesma série. 12 Pro Max, mesma 12 Pro Max. Tem que ter o mesmo bootloader, que eu vou explicar aqui agora, que é o mesmo loader, ok? Então, vamos começar a falar da parte digital. Primeiro ponto, a eletrônica digital trabalha com 3 estados lógicos. 0, mas eu não falei que eram 2? Estávamos começando, né? Não estávamos começando? A gente tem nível 0, que é 0 volts, que é off, e nível alto, 1, que é 1.8 volts. E tem o terceiro estado lógico, que é o threshold, que é alta impedância. Na verdade, ele é um estado lógico que não é nem 0 e nem 1. Então a gente tem 3 estados lógicos: nível 0, nível alto e indefinido. Para não ter indefinição, eu coloco uma alta impedância, que não é nem nível 0 e nem nível 1. As memórias NAND são portas lógicas derivadas das portas AND. Então aqui eu tenho uma porta lógica. Isso é uma porta lógica. A entrada A, a entrada B e a saída. Essa porta é a porta AND. Então aqui eu tenho a tabela da verdade. A, B e a saída. Olha só. Out. O que é uma porta AND? A vezes B. Então, se eu tenho nível 0 aqui na entrada A e nível 0 na entrada B, 0 vezes 0, a saída é 0. Se eu tenho nível 0 na entrada A, 0 volts,
1.8 volts na entrada B. 0 vezes 1? 0. Se eu tenho nível alto na A e nível baixo na B, 1 vezes 0? 0. Se eu tenho nível alto na A e nível alto na B, 1 vezes 1 é 1. Então, uma porta lógica me permite fazer lógicas computacionais que eu vou ter uma saída nível alto somente quando tiver nível alto nas duas entradas. Fora disso vai dar nível 0. Porém, a nossa memória NAND, ela é not AND. É A vezes B barrado. Esse barrado aqui, ó, quer dizer invertido. Então, a nossa memória NAND, ela é memória not AND. A vezes B, ao contrário, barrado. O que é esse barrado? É invertido. Então, a lógica aqui, ó, é como se eu tivesse um inversor aqui, ó. Eu tenho um inversor, isso aqui é um inversor. Isso se chama um inversor. Então, aqui, ó, se eu tenho 0 volts na A, 0 volts na B, 0 vezes 0, dá 0. Invertido dá 1. Se eu tenho 0 na A e 1 na B, 0 vezes 1 dá 0. Invertido dá 1. Se eu tenho 1 na A e 0 na B, 1 vezes 0 dá 0. Invertido dá 1. Se eu tenho nível alto na A, nível alto na B, 1 vezes 1 dá 1. Invertido dá 0. Então a porta lógica armazena informações, armazena bits 0 e 1 dentro da memória NAND. E essa armazenagem, esse tipo de armazenagem de memória, de informação, é que é o nosso software, são as nossas fotos, nossos vídeos criptografados, é a firmware do modem, é o software, porque o software iOS também está na NAND. Então, o que está gravado na memória NAND? O que eu tenho na memória NAND? Vamos anotar aqui, ó. Vamos lá. Na NAND. O que é a memória NAND? O que é a memória NAND? Todos já sabem o que é a NAND na placa aí, não é isso? Essa aqui é a memória. Essa é a memória NAND. Estão vendo no microscópio aí, ó? Essa aqui, ó, é a memória NAND. Estão vendo aí, ó? Ó, essa é a memória NAND. Estão vendo aí? O que está armazenado na memória NAND? Que são portas lógicas, né? A NAND a gente chama de MLC, multinível em camadas aqui. Então, o que eu tenho a NAND? NAND. Na NAND eu tenho, primeiro, o software iOS. O software iOS está armazenado na NAND? Sim, senhor. O que é o software iOS? iPhone Operating System. Então, o software iOS está armazenado na memória NAND? Sim. Sim. Mas o que está armazenado na memória NAND? O loader. O que é esse loader? É o boot loader da memória NAND. São as informações básicas do que tipo de memória que ela é e para qual aparelho ela é. Mas o que está armazenado na memória NAND? Os MAC address. O que são os MAC address? Endereços de segurança do aparelho. E-mail, serial number, Bluetooth address, Wi-Fi address, entre outros, mobile board number, cor, todos os tipos de informação de segurança do aparelho. Ok. Mas o que está gravado na minha memória NAND? Os MAC datas. O que são esses MAC datas? São aquelas informações que muitas pessoas não copiam. Então, John, mira. John, dentro da memória NAND eu tenho software iOS, verdade? Eu tenho do bootloader, que é o tipo de loader de la NAND. Por exemplo, eu tenho uma NAND do iPhone 7 Plus. Tem informação que é uma NAND do 7 Plus. Pero a mesma NAND que temos por 7 Plus é do 7, verdade? Pero o loader é diferente. Não se pode cambiar se não cambiar o loader. Compreendes? E agora também eu tenho os MAC address. Tranquilo. Sim. E agora, o que passa? Temos também a informação de dados. Por exemplo, multitouch, dados de informação de GPS, do Vibra. Então, muitas pessoas aceitam de la NAND, mas não se preocupam com esses dados acá.
Então, aparato não vibra, não tem erro de la NAND, pantalla se cambia a color. Então, quando a gente trabalhar com a NAND, não é só os MAC address que você tem que copiar, os MAC datas também. Mas qual informação está gravada na NAND? User data. Isso. Os dados do usuário criptografados. Caramba, então tem muita informação salva na memória NAND, né? Dados do cliente, MAC datas, MAC address, loader e o software iOS. Fora outras regiões reservadas. Ok. Então a NAND tem uma partição, que é o nome falando isso. Múltiplas partições, onde eu tenho espaços com muitos dados. Se eu quero fazer o câmbio de la NAND, por exemplo, eu tenho uma NAND 128, eu quero cambiar para 512. Posso fazer? Sim. Pero que eu tenho que fazer? Primeira coisa, la NAND tem la mesma bootloader? Se não tem, eu posso cambiar isso. Por exemplo, eu tenho um aparato iPhone 11 Pro Max, pero só eu tenho NAND de iPhone 11. La mesma família, pero loader diferente. Eu cambio primeiro o loader da NAND de 11 para 11 Pro Max, para ficar com loader igualito. O que é loader? A linguagem mais baixa do software da NAND, para mirar que é daquele aparato. Então, se eu tenho que cambiar, então eu tenho que trocar primeiro o loader. Se eu tenho a NAND do 11, quero usar a NAND do 11 no 11 Pro Max? Posso usar a NAND do 11 no 11 Pro Max? Posso, normal. Mas o loader do 11 é um, loader do 11 Pro Max é outro. No 12 eu tenho que respeitar a mesma coisa também. Ah, mas eu não tenho que tirar, para mim fazer o upgrade de memória, não tem que trabalhar na NAND. Só colocar a NAND do mesmo tipo e restaurar o aparelho. No iPhone 11 Pro Max, não. Eu tenho que tirar a NAND, copiar os dados do loader, gravar na NAND que eu quero receber os dados do loader, gravar os MAC address e gravar os MAC datas. Então, professor, agora no iPhone 12, em cima, não é igual ao antigo. Ele não perde a informação da memória. Por exemplo, tem um iPhone 12 mini, 256. Quero passar para 1 TB. Eu tenho uma sucata do 12 mini de 1 TB. Tiro a NAND do meu cliente, pego da sucata do 12 mini, coloco, restauro em DFU. Acabou. Não tem que fazer nada mais. Mas, se eu tiver que trocar o SEI do Wi-Fi, tem que tirar a NAND e usar a box. Não tem jeito. Por isso que a box ainda é usual. Com isso não se pode agrandar a memória? Não. Se pode também. Sim, pode também. Quitando e ponendo aí. Quitando acá e podendo acá. Sim. Mas se tem outro iPhone, Sim. pode ponerle outro. Pode poner também. E aí se... Pero eu tenho que cambiar o loader para ficar igualito, não? Não me compreendes? Depois a identidade também para cá. Vamos fazer a prática para você mirar com mais. Vamos fazer. Então, acá eu tenho a conexão, eu quito a memória NAND, estufo acá, e eu consigo fazer os backups dessa coisa. Acessar o ficheiro também. Guardar ficheiro, todos esses dados. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente vai aprender a tirar a NAND, sem estragar a placa. Nós estamos com a placa do iPhone 11 aí, certo? Nós vamos fazer agora a separação das placas. Nós vamos separar a placa do iPhone 11 e vamos tirar as NANDs, sem estragar a placa. Para isso, a gente vai usar tempo e temperatura. Tempo, temperatura. Na solda é tempo e temperatura. Então, o primeiro ponto é o seguinte, vocês vão pegar a placa de vocês, a placa do 11 que está aí, ela tem uma espuminha, uma espuma perto dos conectores. Coloca um pouco do líquido e vamos tirar essa espuma, por favor. Com a pinça, coloca o líquido e tira a espuma. Nós vamos usar o pré-heater ali para abrir, levantar as placas, o lift das placas. Pode tirar o jumper, pode tirar tudo, enquanto vocês vão escutando o que eu vou falar. Bem, para a gente continuar então trabalhando com memória NAND, nós vamos fazer agora a remoção da NAND sem estragar a placa. Uma placa sem a NAND tem que reconhecer em DFU no computador, em recovery do computador. Ela não pode ficar desconhecida, senão você matou a placa. Atrás da NAND, quem está atrás da NAND?
Olha aí, ó. Tem a CPU muito próximo. Isso quer dizer o quê? Tempo, temperatura. Tem um tempo e temperatura máximos. Qual o tempo máximo de todo o processo da solda? 3 minutos. Mais uma vez, todo o processo, pré-aquecimento, aquecimento, solda líquida e resfriamento, todo o processo, 3 minutos. Não é calor, 3 minutos. Depois que a gente abrir a placa, qual que é a temperatura que a gente vai usar e tempo para abrir a placa? Separar a placa de RF, a tarreta de radiofrequência, com a tarreta lógica. Trabalharemos com 1 minuto 30, 200 graus, para sacar a plaqueta. 180, 200. 1 minuto 30, vamos fazer o lift. Ascensor, levantamos para sair. Vamos trabalhar então com 180, 200 graus. 1 minuto e meio. A placa atinge ponto de fusão, ela vai separar. A gente vai fazer o pick-up com a pinça aqui e separar. Para fazer o pick-up, a gente vai pegar um ponto que tem muito ground. Vamos separar a placa. Vamos usar o pré-heater para fazer isso. Separamos a placa então. 180, 200 graus, 1 minuto e meio. Nós vamos trabalhar com a NAND. Remover a resina em volta da NAND. A resina não pode tirar nenhum componente em volta, não pode arrancar componente. Eu não quero riscar a placa. Temperatura da resina, 200 graus. Nessa estação, na estação normal, ar 50, bico fino. E com o Demolition CPU, essa ferramenta aqui, ó, nós vamos limpar a resina. Ok? É. Bico, para tirar a memória, bico grande. Para limpar a resina, bico fino. Depois que limpou a resina, 200 graus, ar no 50, vamos remover a memória. 360, ar 50, e vamos usar a ferramenta para fazer o lift nela, para ela pular. Eu vou fazer para vocês verem uma. Isso é obrigatório, tipo, no iPhone X em cima? Sim. Separa a placa? Pode fazer... Dá para fazer com a placa montada. A gente vai fazer primeiro com a placa desmontada, depois com a placa montada. Tempo e perigoso também, né? Sim, tudo é questão de tempo e temperatura. Então, quais são os erros comuns na NAND? Vamos colocar aqui agora. Erros ou funções, né? Que eu preciso ter uma gravadora de NAND. Então aqui, ó. Quais são os erros ligados à NAND? Que eu preciso... Upgrade de memória. Unlock Wi-Fi. Correção de erros. Por exemplo, 9, 21, 35, 40, 13, 40, 14, entre outros. E dados do MAC address GSX, junto com o programa JCID. Essas são as funções básicas que eu uso na minha gravadora de NAND. Fazer upgrade de memória, desbloqueio o CI do Wi-Fi, correção de erros e MAC address. Então, cadê onde está o Sérgio está no banho? Dale, Xirá. Veni. O que passa aqui aquele telefone deve estar com dados dos MAC datas cambiados. Por isso está reinício. Que hacer o backup dos dados, gravam genérico do mesmo aparato, depois vou ver com dados originais. Uma vez também. Pode isso. Más seguro que sea. Sim. Cadê o Paraguai? Saiu? Dale, já. Vamos explicar agora. Então, mira cá. Acá temos os trabalhos que temos que fazer quando eu tenho a ferramenta. Por exemplo, eu tenho a P13, verdade? Acá eu tenho esse equipo. Para que é esse equipo? Para fazer o câmbio de memória para arriba, cambiar 128, 512, 64, 256, compreende? Tem que ter. Se tem um aparato abaixo de 12, 11 para Max, X Max, compreende? Câmbio de CI do Wi-Fi, por exemplo. Você sabe que não pode cambiar o circuito de Wi-Fi. Pero eu tenho uma falha, não se ativa. Tem que cambiar. Tem que sacar lá dentro e fazer desbloqueio, depois volver para a placa e cambiar o circuito. Solamente assim. Correção de erros. Por exemplo, eu tenho uma falha de software, verdade? Essa restauração dá erro 9, 21, 40, 13, 40, 14, 35. É uma falha de lá dentro.
Muitos equipos eu tenho que sacar adentro, fazer correção, depois volver para a placa de novo. E também conseguir os dados de MAC address, de segurança do aparato. É muito comum, lá dentro não tem nenhum dado, está tudo borrado. Não tem mais dados de MAC address, e-mail, serial number, firmware de modem, não tem. Então, se você tem esse equipo e lá rota CID, você consegue fazer os dados, devolver os dados. Então, é muito bueno. Graças. Tranquilo? Sim, senhor. Sim, senhor. Você perdia os dados antigos, a memória está queimada, eu não estou conseguindo cobrar a informação da memória. Então, Posso comprar essa informação? por exemplo, um 11 Pro Max aqui. A memória está apagada, não tem dados na memória. Eu vou tirar essa memória, tá? Já vou trocar, porque pode ser um erro de memória. Então, pego uma memória maior, 128. Esse aqui é um 11 Pro Max 64. Pego a memória 256. Já vou cobrar 2 vezes, upgrade de memória e reparação. 2 pago. Não anda na memória. Então, vamos fazer 2 coisas. Fazer reparação e o câmbio de memória, que é o mesmo serviço. Então, já cobro o dobro. Vou fazer para você $200. Já câmbio a memória e arrego o telefone. Melhor? O que eu vou fazer então? Pego a memória 256, coloco o bootloader do 11 Pro, apago ela e coloco ela aqui. Restauro o aparelho. Quando eu restauro o aparelho, o software grava os dados do MAC address numa região da memória. Aí eu tiro ela de volta, coloco ela aqui. E abro o programa JCID e ele consegue recuperar os dados da original. E depois eu reparo os dados original e resolvo o problema. Então aqui eu consigo recuperar os dados mesmo que não tenha mais da NAND, através da JCID. Com essa ferramenta e com o software JCID. O software dela, né? A JCID tem uma opção, o programa de desenho, aqui Isso, você pode usar a P7 ou a P13. Então aqui tem a opção aqui. A gente tem a opção, quando a gente abre o programa aqui, olha só. Vou abrir para você ver. Você pode usar a P7 para corrigir e recuperar os dados dos iPhones antigos ou a P13 para recuperar os dados dos iPhones novos. E o programa JCID. Aí você recupera os dados. Muito bom, funciona muito bem. Porque tem memória que não pega mais dados. Aí Você tem ela? tem. Tem o programa JCID? Aí, Então aqui, Tá vendo aqui, Factory Code. Tá vendo aqui, Essa opção Factory Code, aí você restaurou a NAND na placa, colocou a NAND aqui. Coloca a box conectada e ela consegue descobrir os dados. Com esse programa. Exatamente. Porque o pessoal lá coloca naquela JC outra. Não, se for a P7 é no outro programa. A P13, desculpa, a P7 nesse programa, a P13 no programa JC. Esse programa usa para P7. iPhone 6, 6, 6S, 7, 7 Plus, o slot BGA70. A P13 você vai usar o próprio programa da JC mesmo. Então, se você tem uma NAND do iPhone 6S, do iPhone 7, 7 Plus, que está sem dados, você vai usar esse programa. Se é um iPhone 11, 12, 13, X, XS Max, esse aqui, mas aí não é pelo software aqui, é pelo programa da JC, direto aqui, Aqui, é pelo JC direto. Aí, tem a opção P13 aqui, tá vendo aqui, Você vai conectar a box. P13. Conecta no USB. Reconheceu no USB. Aí, Aí escolhe a porta P13. Olha aqui, clica em conectar. Aí, tem a opção aqui, Quando eu ler a NAND, tem a opção para você calcular os MAC address. Você clica em calcular, ele vai te gerar os dados para você gravar de volta. Tá? Tem essa opção bem aí. Vou demonstrar isso aí. Eu vou fazer a prática, só que a gente vai fazer passo a passo, né? Na hora certa. Então vamos lá. Vamos remover a NAND então.